Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aí para mais um vídeo, né? Para a gente comentar um pouco, bater um papo sobre Fluminense 1, Internacional 0, jogo deste sábado, das 17h30, né? E o Fluminense conquistou, claro, era o que se esperava do Fluminense dentro da sua casa, no Maracanã, né? Mais um jogo dentro do Maracanã, uma vitória. Uma vitória que se esperava, né? Mas uma vitória em que vimos um time jogar, principalmente na primeira etapa, né? Saímos na primeira etapa com um placar de 0-0, mas você viu o que o time apresentou. O 0-0 foi uma ilusão, né, ao que aconteceu dentro da partida, em que a trave salvou o Internacional. O goleiro foi o grande destaque da primeira etapa, né? Assim, um embate com o John Kennedy, que nessa escalação foi um grande acerto do Zubeldia, né? Colocar o John Kennedy de titular, abrindo espaço. É um atacante de movimentação, um atacante de força, né? Um atacante que se movimenta muito, que sabe fazer um pivô, que sabe se deslocar, né? Cai para um lado, cai para o outro, sabe proteger e tem uma grande finalização. Mas hoje, né, bateu de frente com o goleiro, teve um embate muito bom entre os dois. Claro, John Kennedy merecia ter saído com o gol hoje, mas foi uma primeira etapa muito boa do Fluminense, que no mínimo 2-0 seria barato. Conseguiu o Inter segurar o Fluminense na primeira etapa, né, com o placar de 0-0. Então, o Fluminense veio com duas modificações para esse jogo contra o Internacional. Né? Veio com duas modificações, não, três modificações. Uma, perdão, uma, né, por suspensão, e duas, talvez, uma talvez por desgaste um pouco, né, do Martinelli, e outra talvez por opção técnica. Eu acho que o John Kennedy, no momento entre John Kennedy, Germancano e Everaldo, é assim a melhor opção ao comando de ataque. Então o Fluminense veio com o Fábio no gol, Samuel Xavier, que fez uma grande partida, foi coroado com um belo gol, Thiago Silva hoje jogando pelo lado esquerdo, né, já que o Freitas está suspenso, e o Ignacio jogando pelo direito. E o René na lateral esquerda. Outra mudança, né? O Facundo Bernal entrou no lugar do Martinelli, talvez por Martinelli ter jogado direto, né? Seja um jogador que talvez tenha que dar um descanso um pouco mais. Hércules fez uma grande partida e a Costa também, um belo jogo do Acosta. À frente, o Canóbio, o Serna e outra mudança, o John Kennedy no lugar do Germancano. Essa foi uma das grandes mudanças pelo estilo de jogo do Fluminense, principalmente na primeira etapa. A movimentação do John Kennedy, o que ele abre de espaço no ataque. É um jogador jovem, jogador de força, um jogador que você não vai encontrar no Everaldo nem no Germancano. A movimentação, a força que ele tem, você não vai encontrar em nenhum dos dois. E futebol é momento. Quando você monta uma seleção, o que você faz? Você não escolhe os melhores para colocar naquela seleção? Todo time tem que ser assim. Tem que colocar os que estão melhores.
Mas, infelizmente, no Fluminense existe aquela chamada panela. No Fluminense existe a panela. Já passaram vários treinadores. Mano Menezes, Renato Gaúcho, Zubeldia. E a panela continua, meus amigos. A panela continua. Mas, assim, esse assunto de panela me deixa um pouco, sabe, chateado. Bem chateado. E aí eu me esqueço até de lembrar a vocês que vocês têm que se inscrever no canal. Dá essa forcinha pro amigo aí. Se inscreve aí no canal, deixa o teu like, ative os sininhos para as notificações, compartilha esse vídeo aí, deixa o teu comentário sobre esse jogo. O que você achou dessa partida de hoje? O que você mudaria para início de partida? As substituições? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o Fluminense veio com 3 alterações e uma delas foi a que surtiu o maior efeito, né, que foi a entrada do John Kennedy no comando de ataque. E justamente por essa entrada do John Kennedy no comando de ataque, o time conseguiu criar muitas oportunidades, muitas finalizações, né, em que o goleiro do Internacional, né, se transformou num grande herói da primeira etapa, do primeiro tempo. Foi o goleiro do Internacional. Era para ter saído com os 2, talvez 3, quem sabe, né? Mas o Inter conseguiu o 0-0. O time jogando muito bem, finalizando, né? É claro, pecamos muito, principalmente com os 2 pontas na finalização da jogada. O que o tal do Kevin Serra e o tal do Canóbio erram não tá de brincadeira. Eu não sei se eles treinam finalizações. Eu não sei se eles treinam cruzamento, que parece que nunca jogaram bola. Os caras pegam a bola, cruza para a área, pega a bola, cruza para a área sem olhar de qualquer maneira. E aí, né, terminou a primeira etapa 0-0, veio a segunda etapa, o time do Inter fez logo algumas alterações, jogando o time um pouco mais para frente. O Fluminense veio com a mesma equipe, né, não fez nenhuma alteração, continuou com a mesma equipe, sem fazer nenhuma alteração, e vale ressaltar. Qual é o meu entendimento de um Zubeldia não fazer alterações no intervalo? Tudo bem, o time jogou muito bem a primeira etapa, finalizou, não conseguiu levar êxito, mas o time estava bem. E demorar tanto para substituir. A minha opinião, meus amigos, é que toda vez quando faz as substituições, o Fluminense cai de rendimento. Se desconcentra, leva gol. E quem sabe o Zubeldia não ficou com receio disso acontecer novamente, principalmente depois de uma primeira etapa maravilhosa, né, em que o Fluminense desempenhou um grande futebol, não teve êxito nas finalizações, né, em fazer o gol, mas jogou muito bem. E aí, aos 16 minutos, com essa movimentação do John Kennedy, o Acosta muito bem, saiu o gol, né, para alívio da torcida, que eu vou comentar também. Uma bela finalização de perna esquerda para coroar a atuação da equipe até o momento, né, até os 16 minutos da segunda etapa. Conseguiu o seu gol.
O Inter teve uma chance no primeiro tempo, uma chance no segundo tempo, e foi só. O Inter não demonstrava tanto perigo, né? E o Fluminense teve outra chance depois, né? Para matar o jogo, né? No segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense deu aquela administrada, principalmente depois do gol. E após os 30 minutos, o Zubeldia viu que o Samuel Xavier estava bem cansado. O Bernal não, porque também não vem jogando, mas talvez por não vir jogando, ele achou melhor fazer a substituição, né? O Acosta estava bem cansado. Os pontas estavam bem cansados, mas não foram substituídos no momento. E as substituições foram quem? A partir dos 30 minutos. Saiu Samuel Xavier, entrou o Guga. Saiu o Facundo Bernal, entrou o Otávio. Saiu o Acosta, entrou o Lima. E saiu o John Kennedy, entrou o Germancano. 4 substituições no atacado só. E aí, assim, o time continuou, né? Naquela de, talvez, estilo Mano Menezes, 1-0 é goleada, tocando bola, administrando o resultado de 1-0, não se desgastando tanto. E aí um contra-ataque lá do Fluminense, o Lima preferiu tentar servir o Germancano, mas como ele serviu com a perna direita, mas com a parte externa do pé, a bola foi saindo do Germancano. Se ele escora com a parte interna do pé, o Germancano conseguia chegar. Ele escorou com a parte externa, meio que de 3 dedos, a bola foi saindo do Germancano, que não conseguiu chegar na jogada. Era para fechar o caixão e fazer o 2-0, mas não conseguiu. E aí, aos 40 minutos, 40 e alguma coisa, o Canóbio, que é aquela correria de sempre, estava muito cansado, saiu, deu lugar ao Keno, que também não produziu nada. Agora eu vou falar a vocês, meus amigos, e terminou 1-0 Flusão. 1-0 Fluminense, né? Num jogo em que a primeira etapa foi um jogo maravilhoso na primeira etapa, a segunda etapa já foi mais, principalmente depois do gol, administrar o resultado, não se cansar, não se desgastar. Como o Inter também não apresentou nenhuma agressividade, o Fluminense preferiu não se desgastar tanto. Ficou naquela ali, toca a bola na zaga, como é de costume sempre, né? A gente às vezes fica agoniado com esse nosso Fluminense, porque fica tocando muita bola para trás. Mas, meus amigos, vamos falar, né? Samuel Xavier fez uma grande partida, Thiago Silva aquela liderança, o Fábio em 2 oportunidades, uma no primeiro tempo, olhou a bola, ainda bem que o atacante, né, do Inter jogou a bola para fora, bateu mal. Da segunda etapa ele fez uma grande defesa num contra-ataque do Inter. O Ignacio meio atabalhoado, claro, mas também sem ritmo de jogo, mas não comprometeu. Samuel Xavier foi, né, coroado com gol. O René, aquele negócio de sempre, como falam aí, não fede nem cheira. Foi aquele meia boca, 5,5. 5,5. O Bernal jogou bem. O Hércules jogou muito. O Acosta jogou muito. O Canóbio e o Kevin Serna, meus amigos. É difícil. É difícil avaliar esses dois jogadores. São titulares, sim, na equipe do Fluminense. Em outros times aí, reservas.
pecam muito no último lance. Muito, muito, muito. O Fluminense tivesse um pouco mais de capricho, de tranquilidade na última jogada, o Fluminense conseguia meter 3-4-0 em muitos jogos. Mas tem dois atacantes atabalhoados que correm, às vezes esquecem a bola, correm mais que a bola fica, eles têm que voltar. O Canóbio não consegue fazer 1 contra 1. Quando ele vê que ele tem um atacante na frente dele, ele volta. O Serna ainda dá aquelas arrancadas, mas o Canóbio não. E aí cruza para a área sem ter ninguém. O John Kennedy foi o grande diferencial desse time, com a movimentação, principalmente a movimentação do John Kennedy foi o grande diferencial, né? E ele dá muitas opções, principalmente para o Acosta. Vou falar a vocês, meus amigos, o John Kennedy, tendo sequência de jogo com o Acosta, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas aí, meus amigos, eu falo a você. Segunda etapa. Substituições. Sai Samuel Xavier, entra o Guga. Outro, René do lado direito. Não sobe, não faz nada. Aquele lateral 5. Sai o Facundo Bernal, entra o Otávio. Pelo amor de Deus, meus amigos. O que passou na cabeça de nós todos, tricolores? Vamos tomar um gol. Está chamando o time para cima. Acosta, Lima entra. Complicado, meus amigos. Complicado. Até que quando o Lima entra nesse terço do jogo, ele entra até mais ou menos bem. Mas aí, né? E outra substituição, o Germancano no lugar do Keno, no lugar do John Kennedy. E depois, posteriormente, o Keno no lugar do Canóbio. Aí eu falo a você, meus amigos, meus queridos e amados torcedores tricolores. A panela continua. Mano Menezes, Renato Gaúcho, Fernando Diniz, Zubeldia, a panela continua. Júlio Fidelis, escanteado. Davi, escanteado. Wagner, Léo Jansen, escanteado. Wallace Davi, escanteado. Doman, escanteado. Riquelme, escanteado. Lavega, escanteado. Lescano, escanteado. Júlio Fidelis, Davi, Wagner, Léo Jansen, Wallace Davi, Doman, Riquelme, Lavega, Lescano. 9 jogadores jovens que poderiam estar entrando nesse time aí, fazendo aquela mescla, né? Com o Thiago Silva, com o Samuel Xavier, dando chance um pouco mais ao Fuentes, que o René, nesse estilo de jogo, o René fica muito preso à marcação, já que ele também não sabe subir o ataque. O Wallace Davi, tem o Otávio, temos o Wallace Davi, temos o Doman. E aí entra o Keno em vez de entrar o Riquelme. E por que não entra o Lavega no lugar do Serna?
E a panela continua, meus amigos. A panela continua. Até quando vai continuar essa panela? Até quando vamos ver que a nossa base não tem vez? No entanto, 2 jogadores da base que entraram até hoje e se firmaram foi por causa de contusão. Martinelli e André. Se firmaram na equipe titular por causa de contusão. Não por causa de dar oportunidade aos jogadores, não. Isso aí nunca vai acontecer no Fluminense. E até hoje estamos vendo que isso aí não acontece. Como temos vários jogadores, né, na nossa base que são muito melhores que contratações que a diretoria faz. E aí o porquê dessa panela? Fica complicado, meus amigos. Mas o que interessa é que estão na 7ª colocação, 44 pontos. Né? Temos um jogo a menos ainda, vamos ver. Podemos passar o Botafogo depois dessa partida realizada contra o Ceará, chegar 6º. Né? O Bahia já está com 49. Botafogo 46, a gente 44. Vamos ver o desenrolar, né, de mais partidas aí. Vamos ver a sequência. Vamos ver a sequência. Se jogarmos igual jogamos hoje, beleza. Temos que melhorar na parte final, finalização. E, é claro, John Kennedy tem que continuar. Se inscreve no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo. Deixa o teu comentário. Se inscreve no canal para ficar legal. Saudações tricolores. Boa noite, meus amigos. Saudações tricolores.